Vamos lá. Estamos no ar, então. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de terça-feira. Vamos ver quem são os primeiros que chegam. Hoje a gente não colocou vinheta. A minha internet não está muito saudável hoje, eu não quis arriscar a ficar travado aqui. Vamos ver quem chega primeiro. Digam um oi, da onde são, quem são. Ó, já tem 4 pessoas, André. 4 que não se identificaram ainda, mas já são 4. Dá um oizinho para a gente saber se conhece, se é de perto, se é de Novo Hamburgo, se é de longe. Digam da onde vocês são. De vez em quando tem uns visitantes mais ilustres, né? Mais longe. Essa eu acho que conheço, Carolina Antunes, Ana Paula Dutra, acho que conheço. Temos mãe de aluna da escola, Tatiane Guimarães, é mãe de aluna, lá da faixa etária 4. Oi, Annelise de Feliz, minha colega do PNAEC. Olha só, que joia. Olha ali a Raquel. Tudo mato, Raquel. Ih. Ai, Diogo. gente, que bom. Que bom, então, nós estamos começando a live, já são 15 pessoas nos assistindo. Hoje eu tenho a Andréia para dividir comigo e conversar um pouco com vocês. Nosso tema é autoritarismo na escola. Tem como sair dessa? É uma pergunta, né, que surgiu na semana passada. A Suziane colocou para nós, disse que como fazer, né, essa herança autoritária que a gente carrega, e aí, né, se a gente não é autoritário, as pessoas acham que a gente é, e não desenrola esse enrosco aí nunca. Né? Então, vamos ver se a Suziane aparece aqui para dar a fala Suzy. dela. Dá um oizinho para nós. Essa live é para da Suzy, né? Isso, ela tem que estar aqui. Então, assim, aí semana passada que eu estava conversando com a Juliana sobre uma escola, né, a escola do sentir, e aí ela também viu a colocação da Suzy e disse, isso seria importante de falar, né? Então, para que eu trazer alguém melhor do que a Andréia para conversar, né, sobre isso, sobre gestão democrática, sobre autoritarismo, isso aí. Mas para começar a conversa séria, né? Porque vai ter conversa séria, a gente não vai ficar só dizendo oi para vocês, né? Tem conversa séria. Eu queria que vocês colocassem aí que situações que vocês vivem na escola que vocês enquadram nesse lugar do autoritarismo, né? O que acontece na escola de vocês que vocês sentem ou que já aconteceu, né? O pessoal da Dolfin não pode contar nada de agora, né? Já aconteceu, assim, na escola. Que situações vocês viveram que vocês consideraram autoritárias, né, para cima de vocês. Nós vamos dar uns minutinhos aí para vocês pensarem e poderem escrever. E aí, quem está chegando, que já são 24 pessoas, ó, pulou rapidinho, de 15 para 24, se vocês escrevam aí quem são, da onde são, né, para a gente poder comentar. Então, essa é a ideia que a gente tem, falar também a partir do que vocês estão escrevendo. Né? Então, escrevam o que vocês sentem, que momentos que vocês sentem na escola de vocês ou em escolas anteriores que vocês estiveram, que vocês sentem que são momentos autoritários. Né? E enquanto vocês estão pensando e escrevendo isso, a gente vai continuar falando. Né? E aí eu vou perguntar para a Andréia, assim, como não ser autoritário? Vou perguntar para ela, que é a diretora, porque sou coordenadora, não responde essas coisas. Eu acho que a primeira questão, assim, quando a Suzy sugeriu a live, daí eu ainda pensei, nossa, já foi falado tanto sobre isso, sobre a questão da gestão democrática, né? Alunos falaram, professores, eu já falei, já tem uns 2, 3 meses, eu acho, da live, e eu pensei, meu Deus, mas ainda o que ainda tem que ser falado, assim, sobre essa questão, né? E eu acho que a gente tem que se desprender, e aí eu digo a gente no sentido de nós, gestores, diretores, e quem faz parte de equipe diretiva, se desprender desse pensamento hierárquico que a gente tem.
né? A gente tem muito forte isso, assim, que a diretora é a mais importante da escola. Segundo lugar, se a escola tem vice, daí é a vice. Terceiro lugar é a coordenadora. A gente tem isso, mesmo que ninguém falou isso pra gente, mas a gente tem isso na nossa cabeça muito forte. E aí, isso como quando nós somos professores, quando, alunos, enfim, né? E quando a gente assume a direção, a gente tem que se desprender disso, porque se nós somos, nem nós lá no Delfino, nós somos em 5 pessoas da equipe diretiva. Quando a gente traz um tema, e já deu várias vezes, assim, de eu trazer um assunto e já vinha com eu penso que sobre isso a gente tem que fazer esse encaminhamento. E muitas vezes, no meio da discussão, as outras pessoas traziam outro elemento. Não, André, mas eu acho que pode ir por esse caminho. E eu, na hora, mudar de ideia. Não, tem razão, não tinha pensado nisso, né? Porque não é eu sou mais importante, eu sou a diretora, eu sempre tenho que trazer as questões, qualquer um pode trazer as questões na reunião diretiva, mas não é o que é importante, é a minha palavra final. Não, entre nós, a gente sempre chega num acordo, sempre se entende, acaba. Só que, assim, eu vejo que isso não é muito comum nas equipes diretivas. Às vezes tem equipe diretiva que é só a diretora e a coordenadora. Não, tu é a coordenadora, tu vai tratar da parte pedagógica, eu sou a diretora, trato das outras questões, isso aí me diz respeito. Eu não preciso dividir isso contigo, tu também, né? Não preciso, porque eu tomo as minhas decisões ali, administrativas, enfim, outras questões, e tu cuida dessa parte. Não, eu acho que a escola, ela se tem uma equipe diretiva, ela bom, é equipe, senão não precisa ter uma equipe. Eu posso ser a diretora da conta de tudo, a outra. E eu me lembro, assim, quando eu e a Daniela, que agora é orientadora da escola, era na primeira vez que a gente concorreu lá em 2011, a Dani era diretora, candidata a diretora, e eu era candidata a vice. E eu lembro que eu tinha muitos amigos, e os amigos me diziam, tá, mas eu não, que legal, André, que tu vai, mas eu não entendo por que tu não é a diretora, por que tu é a vice? Botando, assim, uma coisa que ser vice, primeiro que era para eles, era algo menor, que diretora tem muito mais poder. Eu não conseguia, e eu dizia para a Dani, eu não entendo isso, por que as pessoas falam assim? Nenhuma, nem foi mais que uma pessoa que me disse isso, para mim não fazia diferença. Porque eu e a Dani tínhamos entendimento que a gente ia dividir as coisas, que a gente ia conversar sobre tudo e decidir as coisas juntos com o resto da equipe que veio depois, né? E outra vez, ano passado, quando a Joyce ganhou o prêmio, eu me lembro que saiu uma reportagem na RBS, linda, foi perfeita, assim, uma reportagem. Falou uma professora da escola, eu me lembro, acho que foi a Raquel que falou muito bem do projeto da escola, falou uma mãe de aluno, falou um aluno. Tá, e terminou a reportagem, foi perfeita. E aí uma amiga minha que já foi diretora e tem esse pensamento hierárquico, assim, me mandou uma mensagem, parabéns, eu vi a reportagem. Daí eu botei, ficou linda, né? Só senti falta da fala da diretora. Eu não apareci na reportagem, eu não falei. Eu não senti falta da minha fala, porque a minha fala, ela estava em todas as outras falas. Muito do que a professora falou, do que aquele pai falou muito melhor que eu, que talvez eu tivesse falado. Então, assim, a gente tem que se desprender disso. Eu escuto muito isso. Diretora, tu não quer ir lá dar um fechamento? Diretora, para quê? As pessoas falam melhor que eu, às vezes, as pessoas trazem muito, muito melhor as falas, e quando a fala as pessoas falam muitas vezes aquilo que a gente pensa. O projeto da escola hoje, ele não é um projeto da equipe diretiva da Delfina, ele é de toda a escola. Muitos alunos falam melhor que a gente, vocês viram nas lives dos alunos, muitos professores falam muito bem do projeto, e isso eu acho que é assim, bom, eu não preciso falar, o que eu vou falar vai ser a mesma coisa, vai ser, para quê? O meu discurso, ele está em todos os outros ali. Então, acho que a gente tem que se desprender muito disso, assim, que tem que ter a diretora, né? Então, quando a gente pensa isso, o que a gente traz não é só esse pensamento, assim, de que tem que ter a fala da diretora, mas ela é a mais importante, a fala da diretora. E ela não é. Na ideia de gestão democrática, ela é tão importante quanto a fala da minha colega coordenadora, da minha colega que é orientadora, quanto a fala da professora da educação infantil, quanto a fala do aluno lá do 8º ano, tão importante quanto a fala do funcionário. E se eu trago esse pensamento, eu considero, como é que eu vou conseguir considerar?
Se eu não consigo considerar a fala da equipe que está ali diretamente comigo, que está no dia a dia da escola, eu não consigo considerar como uma fala muito importante, a ponto de eu rever uma posição que eu tinha, que eu cheguei na reunião com aquela posição, como é que eu vou considerar numa assembleia o que os alunos vão trazer de diferente para a escola, o que os pais vão trazer, o que uma professora vai trazer? Não tem como, porque eu sempre me coloco num patamar mais alto que os outros, e eu não sou. Na gestão democrática, não somos isso, né? Pois é. Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. O Diogo escreveu aqui: eu acho que o próprio fato de a escola não ser democrática automaticamente se torna autoritária. Parece que ser meio intrínseco, pois a direção irá se sentir na obrigação de tomar decisões. E a Gabriela, quero comentar isso também. Mas vou ler o da Gabriela também. Acho que o principal que se vê é a falta de flexibilidade das equipes diretivas, a falta de empatia, de não se pôr no lugar do professor, seus anseios ou dificuldades. Acaba imperando o autoritarismo, e o vai lá e faz, tem que dar conta. Olha só, são duas falas muito importantes, né? A primeira, quando fala que a direção irá se sentir na obrigação de tomar decisões. É quase como a gente coloca o diretor no lugar, ele não tem como sair daquilo. Mas a gestão democrática tem que começar, né, pelo diretor, ele tem que entender que a gestão democrática é importante. Né? Ele tem que ser o primeiro a se desprender disso. É claro que, eu sempre digo, que os professores, eles têm muito importante a ação dos professores para levar a sua escola, que não era de uma gestão democrática para se transformar numa gestão democrática, né? Aí a primeira coisa não é o diretor, né? Se o diretor não está entendendo, os professores têm que falar, têm que colocar sua voz, têm que se juntar e têm que dizer, né? O melhor caminho para gerenciar uma escola é a gestão democrática. Mas não é inevitável ser autoritário, né? No momento assim, parece que se a Secretaria de Educação não tem uma gestão democrática, na nossa escola também não pode ter. Né? Então, é inevitável que eu tenha que tomar as decisões todas e ser autoritária. Né? E aí, também tem isso que a gente estava falando antes, eu e a Andrea. A pessoa que toma decisões autoritárias e que trabalha de uma forma autoritária não é necessariamente uma pessoa grosseira, uma pessoa mal educada, uma pessoa má, né? Ela é uma pessoa que toma decisões autoritárias e que talvez não tenha nem se percebido que as decisões são autoritárias, porque isso a gente estava dizendo, né? Porque essa hierarquia a gente vem trazendo na escola sempre. E a fala da... Só para eu finalizar o que eu Gabriela, daí eu já vou passar a palavra. Que a falta de empatia, né? E aí a gente pensa nessa empatia do coletivo, né? Tanto a equipe diretiva não se coloca no lugar do professor, como o professor não consegue se colocar no lugar da equipe diretiva, nem no lugar do aluno. O pai não se coloca no lugar do professor, o professor não se coloca no lugar da família, o aluno não se coloca no lugar do colega, e aí essa empatia não funciona em lugar nenhum. Né? Então, essa empatia, para ela funcionar, ela tem que ser exercitada, né? No cotidiano, no dia a dia da escola. E acho que eu me lembro das primeiras assembleias, assim, poucas pessoas falavam, porque também é um exercício, né? A gente, essa questão do exercício, assim, eu não posso hoje acordar a diretora e dizer, vou lá perguntar para o grupo o que ele acha isso, e daí reclamar, ninguém falou nada. Sim, eu nunca perguntei nada para ninguém. Na primeira vez, talvez ninguém vai falar nada na primeira assembleia, não vai falar muita coisa. Mas talvez na outra, eu me lembro de pessoas que começaram a falar nas assembleias da escola, professores, assim, depois de um ano de assembleia, se autorizaram a falar, dar a sua opinião, né? Porque a gente é muito... é isso, assim, ó, eu trabalho, eu tenho que dar conta que eu sou professora, eu tenho que dar conta da minha sala de aula. Eu até vejo, assim, na escola, que o recreio não é bacana, mas eu vejo porque eu estou uma vez por semana lá, e eu vejo, se tivesse mais brinquedo, se fizesse tal coisa, mas assim,
bom, eu estou uma vez por semana lá, isso não é problema meu, tenho que dar conta da minha turma, eu vou para casa e pronto. Isso é da diretora, delas que ganham mais para isso e não tem turma, eu tenho que me estressar com a minha turma. Isso ainda é muito pensamento. Mas, e aí, o pensamento da direção é, os professores não se envolvem, eles não colaboram com as outras coisas, não colaboram, não se envolvem, porque não são chamados a se envolver. Eles são chamados a fazer tarefas, né? Se cuidar do recreio é uma tarefa, você precisa cuidar do recreio, né? E que ninguém, por favor, de preferência, ninguém se machuque naquele dia, que dê tudo ok. Mas eles não são chamados a se envolver também. Vamos pensar juntos sobre o recreio, vamos, né? Vamos... Porque não há esse espaço muito na escola sistematizado. Só há, por exemplo, quando o recreio vira um caos, daí na próxima planejamento vamos falar porque está insuportável, nós vamos precisar falar do recreio, porque não dá mais. O que é que nós vamos fazer? Só nesse sentido, mas não como pensar nas coisas de uma forma sistematizada, não só quando o problema estoura, mas antes, mas nós podíamos melhorar tal coisa, nós podíamos fazer isso, nós podíamos pensar tal coisa, e isso o professor só sai desse pensamento de pensar só na sua turma e de pensar em toda a escola, assim como os alunos, quando é dado esse espaço, né, sistematizado na Assembleia, daí ele começa a ver outras possibilidades, e se ele percebe também que ele é ouvido. Porque também já vi espaços que, a gente falou, mas terminou a reunião, se decidiu isso, mas faz 2 meses que decidiu, mas a diretora não foi colocado em prática ainda aquilo que a gente decidiu. Também tem isso, né? Então, na próxima que eu for chamar, assim, para quê? Nós vamos ficar discutindo, e depois isso aí não vai ser levado adiante, eu não vou mais falar, né? Também tem isso, né? E isso quando falou, o professor é chamado para fazer tarefas, né? Eu fiquei pensando assim, às vezes a gente fala de gestores e diz assim, eu pergunto, mas eles não, como tu falou, eles não respondem, né? Por quê? Porque a tua pergunta é mais uma tarefa que o professor tem que fazer, né? Responder o problema que a diretora está colocando. O recreio é um problema, então é mais uma tarefa que eu tenho que fazer. Então, com o espaço democrático, com a Assembleia, o espaço é aberto mensalmente, né? Todo mês o espaço é aberto. Então, qualquer assunto pode ser trazido ali à discussão. Qualquer assunto. Então, daí, quando a gente está na Assembleia, com a prática da Assembleia, daí que a Andrea disse, sistemática da Assembleia, os professores começam a compreender, não só os professores, mas a nós, a gestão também. Porque quando a gente começou a fazer Assembleia, a gente não tinha tido experiência. Né? Não é porque a gente tinha vindo de algum lugar que era democrático. Não, eu tinha sido diretora já, e eu não, por mais que eu tivesse tentado, eu não tinha conseguido estabelecer na escola onde eu era diretora uma prática de assembleia mensal de professores, porque quando eu estava lá, eu não tinha entendido ainda que essa prática tinha que ser com os professores primeiro, como a gente fez na Dolfina depois. Então, esse lugar sistemático, né? Então, faça chuva, faça sol, tem assembleia uma vez por mês. Se não tiver nada para falar na assembleia, então não tem nada para falar na assembleia, né? Mas tem a assembleia. Não é eu que vou perguntar para 2 ou 3, tu tem alguma coisa para falar na assembleia? Tu tem alguma coisa para falar na assembleia? Aí 3 me disseram, não tenho. E aí a gente não abre a assembleia, porque ninguém tinha nada para falar, né, gente? Então nós vamos abrir uma assembleia. E aí já morreu o espaço democrático, né? Já matou. Nossa, tem bastante comentário agora. Vamos ver se eu consigo achar um aqui. Tem um comentário que me chamou muita atenção, que é o da Tina Barbedo. É só uma frase, mas me impactou, assim. Mas isso não é assim na realidade. A realidade é a gente que faz. Agora filosofei, né? Mas na nossa realidade, da escola que nós estamos vivendo, lá na Dolfina, é assim. E se é assim na Dolfina, então significa que existe essa possibilidade de ser assim em qualquer outro lugar. Né? É preciso que a gente olhe para o lugar onde nós estamos e pense como é que nós podemos transformar. E se for impossível de transformar, eu acho que a gente tem que procurar outro lugar para ir. Não é? Porque a escola, como a gente
que uma escola inclusiva, uma escola democrática, uma escola que se preocupa com a aprendizagem de todos, não pode ser uma escola autoritária. Tem que ser uma escola da fala, uma escola da empatia, uma escola do carinho pelos outros, né? Não de uma escola em que alguém manda e os outros obedecem. Né? Não pode ser uma escola assim. Tem outra, e pode acho falar que enquanto eu vou catando os outros comentários. e acho que assim, eu não sei de onde a Tina é, mas aqui em Novo Hamburgo nós temos a eleição direta para diretores e se chama, o nome é, Lei da Gestão Democrática, que a eleição de diretores, para mim, ao meu ver, ela é uma parte da gestão democrática, é o início, que para mim é bem importante que tenha eleição, sim, mas ela é início, ela não garante que a gestão seja democrática. Só porque eu fui eleita não quer dizer que a gestão, que a minha gestão vai ser democrática, né? Eu posso ter sido eleita pelos professores, pelos pais, pelos alunos e continuar sem ouvir ninguém, né? Continuar fazendo do jeito que eu, como diretora, acho, né? Então, isso eu acho que é importante, assim, se professores de outras escolas aqui de Novo Hamburgo que estão aqui na live, bom, na próxima eleição, eu tenho que cobrar de quem for candidato, de que seja, bom, tá, eu quero ver teu projeto para a escola, e uma das coisas do projeto é que seja uma gestão democrática, que tenha assembleias, que tenha lugar de fala, né, porque senão não é uma gestão democrática, ela é só um pedaço, só cumpre um pedaço que é o primeiro, que é a questão da eleição, né. A Tina respondeu para nós, né, querida, que viu a minha fala na live da Rosaura e do Walter Takemoto, lá em Salvador. Seja bem-vinda aqui na nossa live, Tina, que bom que tu está aqui. E aí ela disse que a gestão é indicação de vereadores. É horrível isso. Bah. É horrível mesmo. Olha, me doeu o meu coração agora pensar nisso. Né? Eu fiquei imaginando aqui em Novo Hamburgo que indicações nós íamos ter, né, gente? Que coisa Acho horrível. que a gente não estaria na direção. Mas eu acho que, assim, é uma luta. A gestão democrática também é uma luta política, também é uma luta dos sindicatos de professores, e é uma luta que tem que acontecer. Né? Não é porque é assim que acontece agora em São Francisco do Conde que tem que ser para sempre. Né? As pessoas que estão lá, as pessoas que trabalham nesse lugar, tem que falar sobre isso, tem que discutir sobre isso. Né? Desde antes, nós tínhamos a indicação antes da lei da gestão democrática, né? Nós tínhamos a indicação pela secretária de educação. Eu acredito que a secretária, o secretário de educação, ouvia vereador, ouvia todo mundo, né? Então, todo mundo ia querer um lugar na escola para ser diretor. E isso é muito sério mesmo, das pessoas não poderem escolher, não poderem decidir. Né? Então, é uma luta realmente dura, né? Mas que os educadores todos do Brasil não podem se privar dessa luta. A gente tem que fala com uma pessoa aqui, fala com outra pessoa ali, fala com um vereador de um partido que tu conhece, tenta colocar a lei, né, tenta falar disso, porque a LDB já diz que a gestão tem que ser democrática na escola pública, e aí a gente vai mexendo na discussão, né? Não dá para ser assim. Tem outra fala aqui, que foi da Viviane, que eu acho que esse comentário dela meio que resumiu assim o que a gente tinha falado, foi muito bom, né? Que autoritarismo, intolerância e falta de empatia é inerente a alguns seres humanos. Esse comportamento prejudica a validação de uma escola democrática. E que esse comportamento autoritário, ele não está só nos gestores, né? É como eu estava falando, está no professor, está no aluno, está em todo mundo. E como está em todo mundo, daí tem a fala da Adriana depois, disse assim, a empatia, Adriana Gomes, a empatia é muito necessária para que a gestão democrática dê certo, além da maturidade do grupo. As decisões são de todos e a responsabilidade de todos. Aí eu vou pedir para a Andréia falar um pouquinho sobre a maturidade do grupo, que é uma coisa que a gente vem falando também e que é importante, né? Tocar nesse assunto da maturidade do grupo. Eu lembro que uma vez eu falei para um grupo de diretoras, eu acho,
coordenadoras estavam juntas, daí terminou, assim, uma diretora veio falar comigo, ai, que maravilhoso isso, parabéns, Andréia. Pena que eu não posso aplicar na minha escola, porque meu grupo não está maduro para isso, né? Eu sempre digo, o caminho se faz ao caminhar, né? Não caminhando na esteira, de preferência caminhando mesmo. Indo para algum lugar. Não vai ter grupo maduro, porque qual é a ideia de grupo, de maturidade, o grupo que cada um tem? Na realidade, o grupo vai crescer, vai amadurecer com a experiência, fazendo, experimentando a assembleia, falando, errando, se permitindo, porque assim, muitas decisões, logo no início, nas primeiras assembleias, nós poderíamos ter desistido de, não, o grupo não está maduro. Porque eu me lembro de muito, nas primeiras assembleias, o grupo trazia muitas coisas que era para nós fazermos. Por que vocês não fizeram isso? Para a gente, nós, direção. Daí a gente disse, nossa, mas as pessoas não entenderam que a ideia de trazer o assunto à tona é para nós todos juntos pensar uma maneira e nós todos juntos tentarmos resolver. Parece que era só dirigida a nós, da equipe, assim, né? No momento de, por que vocês não fizeram isso que há tanto tempo eu estou vendo lá que está errado? A gente poderia ter ido lá fazer, mas, ok, na outra semana, pode ser que aquilo ali que a gente fez já foi, porque não foi uma construção do grupo. Quando o grupo está junto, o grupo pega junto, é completamente diferente. Mas isso a gente vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo nas assembleias, daí o grupo foi percebendo também. E eu me lembro de uma assembleia que uma professora disse, gente, não adianta nós ficar aqui se debatendo, esse é um problema de todos nós juntos, cada um dá uma ideia e a gente vai resolver. E ali eu pensei, pá, agora ela entende, agora sim, entenderam o que é a questão da assembleia. É todo mundo junto, não adianta jogar pro colo da diretora, porque também é muito fácil, isso também é uma outra ideia, né? Não, a gente faz a assembleia, diz qual é o problema, a diretora corre lá e resolve para nós, né? Não, né? Eu me lembro exatamente de uma questão do refeitório, assim, que os alunos estavam correndo no refeitório, desperdiçando comida, não me lembro o que era. E a ideia era a diretora, eu como diretora, ir lá xingar os alunos. Essa é umas ideias de solução. Aí eu lembro que eu disse, gente, eu até posso ir lá xingar hoje. Vocês querem que eu faça um plantão todos os dias lá xingar? Não é assim. Ou a gente trabalha numa outra ideia com eles, todos nós juntos, conversando com eles, vendo a importância daquele momento ali do refeitório, ou o que vai acontecer? Eu indo todo dia lá xingar. E aí é o pensamento hierárquico, assim, se a diretora vai lá e xinga, é muito mais importante que eu, como professora, ir lá chamar a atenção deles, né? Também tem essa ideia mágica da diretora, né? Que a diretora vai resolver aquilo ali. Também é isso. E aí eu lembro que a discussão foi para um outro lado. Eu posso fazer isso. Vocês decidirem aqui na Assembleia, tá decidido. Eu vou ser contra essa decisão, mas é um voto só contra todos vocês. Mas eu acho que a gente tem que pensar além disso, assim. O problema vai continuar no outro dia. O dia que eu faltar e não xingar, vai ter o problema, é isso? Vamos pensar em outras medidas. E aí eu lembro que o grupo começou a ver outras coisas. Então, também, isso é um aprendizado, né? A gente, com as assembleias, vai percebendo. Aí eu posso dizer, o grupo não era maduro quando a gente começou. Não sei, eu não era madura. A gente não era madura, né, Joyce, para ouvir as coisas também. A gente, de vez em quando, ficava brava, alguns professores diziam umas coisas. Não tem isso. Não existe. Eu não posso me dar o direito, e aí o pensamento hierárquico, como diretora, decidir quando vou dar um espaço de fala. Quando aquele outro saber falar direito comigo. O que eu quero ouvir direito, né? É isso, eu acho, talvez seja a questão da maturidade para uma diretora, não sei. Sabe que, e também, a democrática, ou a assembleia, ela não é uma solução mágica. Ela não é porque um problema foi levado para a assembleia que a primeira solução que a gente consegue resolve, né? Não, às vezes nós em grupo, todo mundo junto, pensou numa solução e não deu certo, nem perto de ser certo, né? E aí a gente diz que o problema estava na gestão, na assembleia, não na ação coletiva que a gente fez, não porque a gente não compreendeu exatamente o que deu errado. Por exemplo, a gente fala muito no recreio da Adolfina, né? O recreio da Adolfina, hoje, ele é maravilhoso. Ele é um momento de prazer, né? A gente vai, as pessoas dizem, eu tenho que ir para o recreio em outras escolas, vou cuidar do recreio, as crianças correndo por tudo que é lugar, um estresse, uma dor, ui, não quero saber do meu dia de cuidar do recreio.
Na Dolfina não tem isso. Tem as crianças correndo tudo para cada um para um lado, lógico, porque é criança, né? Mas existe um clima nesse recreio. Mas vocês acham que a gente conseguiu isso? Agora, como nós vamos fazer nosso recreio maravilhoso? Uma assembleia. Sugestão tua, sugestão tua, sugestão tua, fechou o recreio. Nós tentamos esse recreio maravilhoso uns 5 anos, com diversas ideias, com diversas propostas. A gente fez uma bola para cada turma, a gente fez caixa de material, Nossa, a gente tinha uma enormidade de ideias. E elas não deram certo. Mas essa é a questão. A ação que a gente vai levando, as outras ações também, né? Porque um problema, quando a gente fala, um problema, ele é multidisciplinar. O problema do recreio não é só porque não tinha brinquedo. O problema que o recreio é violento, é agressivo, era porque os alunos não tinham empatia, não se conheciam e não se respeitavam. Né? Então, outros projetos a gente teve que fazer primeiro, fora da caixa, outras atividades tiveram que crescer dentro da escola para que o recreio se transformasse. Então, as soluções dentro da escola, os problemas, eles são sempre complexos. E aí é que é a importância do coletivo para poder entender a complexidade. Porque às vezes a gente só está olhando para um lado, mas vem uma pessoa, né, um professor de outra área e olha, nossa, mas vocês não viram aquilo ali? E aí a gente vai dizer, realmente. E aí aumenta. Né? Então, a Assembleia também é um momento de avaliação do que a gente fez, de pensar sobre o que a gente fez. E não é uma solução mágica para ninguém, para nada. Não existe uma solução mágica. Né? Existe muito trabalho duro, muito pensamento sobre a escola. E acho que uma das coisas também que pode o pessoal pensar assim, tá, mas as coisas são decididas na Assembleia, daí os professores não dão mais aula, porque daí eles têm que dar conta de tudo, né, que foi decidido, e além de tudo isso mais dar aula. Na realidade, as decisões da Assembleia, cabe a nós, como equipe diretiva, ali, pensar como é que elas vão ser colocadas em prática, as ideias. Muitas vezes diz, para isso aqui eu acho melhor a gente formar uma comissão, né? Vamos formar uma comissão com professores, com os alunos, e eles vão dar seguimento a isso. Isso aqui a gente pode fazer tal coisa. Tá? Então, também, eu me envolvo, não é que agora, vai dizer, sim, agora é fácil, né? Elas ficam lá e a gente fica se enlouquecendo, além de dar aula, tem que enlouquecer ainda, fazer as outras coisas. Não, é um trabalho em conjunto, os professores nunca estão sozinhos, a equipe diretiva tá junto ali nas decisões, e tá, quando eu levanto a mão e discordo ou concordo na Assembleia, eu sou um voto só, não sou mais importante, a Joyce é um voto só, mesmo ela ganhando o título de educadora nota 10, continua com um voto só. Né? Não tô valendo 10. Não tá valendo 10. Mas depois, e daí como é que nós vamos botar isso em prática, gente? Vamos pensar numa comissão, daí a gente pensa mais coisas, né? A Juliana trouxe uma coisa ali, né? Comissões precisam ser pensadas a partir de dilemas do cotidiano escolar e não sobre datas comemorativas, né? Eu espero já ter passado a fase da data comemorativa, que eu tenho pavor. Então, assim, eu acho, lá na Dolfina tem a comissão da sustentabilidade, né? Que trabalha com os professores, essas questões com os alunos, que traz para os professores como é que nós vamos fazer, isso aqui não está legal, a questão da sustentabilidade. Então, as comissões são a partir de demanda, sim, da escola, não de comissão da Semana da Pátria, da Semana do não sei o quê. A gente teve já uma comissão de finanças no início, lembra? Uhum. A gente tinha uma comissão de finanças, porque era uma discussão, era um ponto que o grupo precisava se apropriar mais, e queria se apropriar mais, e queria saber mais, queria entender mais. Então, tinha uma comissão de finanças que olhava também para essa questão das prestações de quanto dinheiro entrava, de como é que a gente conseguia gerenciar esse dinheiro, para dar clareza. Hoje a gente não tem mais essa comissão, porque essa não é mais uma necessidade. Né? A gente tem a comissão de gestão democrática. Essa a gente tem sempre. Né? Porque precisa ter não só o diretor, mas um grupo de professores alinhados com a proposta da gestão democrática. Nós temos a comissão dos passeios, que foi formada ano passado, que foi uma ideia da conferência do ano passado, né? Ano retrasado, e daí ano passado, comissão de passeios de estudos dos alunos do 6º ao 9º, né, que é formada por alunos e professores, né,
Então, as comissões são formadas a partir de demandas mesmo, vindo da conferência ou das assembleias, né? E falando nessa questão da importância, falando em datas comemorativas, uma coisa que me incomoda muito, e vocês talvez não vão gostar do que eu vou falar, o dia que para a aula, porque é o dia da diretora. Lá na Dolfina não tem isso, assim. Porque eu não sou importante, né? Não sou tão importante quanto as minhas colegas que estão aí olhando a live. Eu sou tão importante quanto elas. Então, não tem parar a aula para homenagear a diretora, porque ela ganha um salário para ir lá na escola e ganha um pouco a mais ainda para ser a diretora. Por que eu preciso dar essa homenagem? Mas não precisa. Por que eu preciso parar a aula porque é o dia da coordenadora? Não precisa. E também, eu acho que às vezes passa o dia da coordenadora, a gente nem viu. Passa o dia da diretora, a gente nem viu. Isso, por quê? Porque tu tá passando essa mensagem para os alunos, porque se tu para dar os parabéns, para comemorar o dia da diretora da coordenadora, tu tá passando a mensagem para os alunos, a pessoa mais importante, a mais, né, é a diretora e é a coordenadora, é a equipe diretiva. É. Engraçado, né? Que às vezes a diretora vem até com... A diretora vem até com honorífico, né? É a senhora diretora, não é só a diretora, é dona diretora, né? Ela tem mais... Né? Ou é o aniversário da diretora, ai, não, vamos lá, dar um... Ok, eu aceito e fico feliz quando as turmas lembram, mas não é obrigatório, não tem nada, faz espontaneamente se quiser. Eu faço aniversário? Sim, todo mundo nessa vida que nasceu faz aniversário, né? Todos os alunos. Então, eu tinha que também dar um abraço em cada dia que o aluno faz aniversário. Não precisa, é bem o que a Juliana disse, o coletivo que precisa ser importante. Senão, eu estou passando essa ideia para os alunos. Os alunos estão lá 9 anos lá dentro da escola, 9 anos parando a aula no dia com a coordenadora, para ganhar flor, para ganhar cartãozinho, 9 anos, eu estou dando uma ideia muito forte de que, não, realmente, essa pessoa aí é a mais importante. Ela, é o que ela fala, é lei, não. Né? Nós todos somos importantes ali dentro. A gente comemora, então, na Dolfina o dia do professor. A gente comemora o dia do professor, dia da criança. Né? E aí, nesse dia que a gente comemora, nós comemoramos todos os professores. Porque imagina... E funcionários. Os professores, né? E funcionários juntos. Os funcionários. Então, a gente escolheu um dia para comemorar professores e funcionários e todo mundo homenageado nesse dia. Mas aí, assim, imagina, a gente tem o dia do... Eu sou professora de letras. O dia do professor de letras deve existir, mas ninguém nunca comemorou. Agora, o dia do professor de educação física já comemorava mais, né? Aí o dia do professor, aí tem o dia da coordenadora pedagógica e tem o dia do pedagogo, que é outra coisa diferente, né? A pessoa é a mesma, mas ela tem 2 dias. Sei lá. Mas isso é importante. E aí, falando fazer uma propaganda agora, falando das datas comemorativas, né? Vai sair uma live do grupo Conectando Saberes, que a Isa está aí, não sei se tem mais gente do grupo, sobre as datas comemorativas na educação infantil. Mas não significa que quem não é da educação infantil não tem que ir. Né? Porque não dá para resolver esse problema na educação infantil e no primeiro ano pintar as crianças de coelhinho, de índiozinho, de qualquer outra coisa que seja. É uma reflexão muito importante. Então, mais adiante, eu vou postar esse convite aí, né, dessa live para você nas minhas redes para vocês assistirem também, que vai ser bem importante. Né? É do grupo de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, tem mais um que eu não estou lembrada agora de qual é. A Nara está dizendo uma coisa linda ali. Nos imbuir do espírito de coletividade. Eu sou tanto quanto tu és, então somos. Que lindo, e se tem uma pessoa que tem um espírito de coletividade, está sempre pensando no outro e sempre ajudando o outro, é a nossa querida Nara, que é prof lá na escola há anos e carrega esse espírito de coletividade há muito tempo, Nara. Eu acho que antes da gente entrar com gestão democrática, tu é coletividade pura, tu tem isso muito forte. É verdade, isso mesmo. Mas a gente falando... a Isa falou que Joinville é outro grupo, né? Então vai ter pessoas desses 3 núcleos para fazer essa live, que vai ser bem jóia. O Diogo está falando aqui. Teve escolas em que trabalhei que era tido como um mau profissional porque não lembrava das datas, como falas do tipo, como que tu não planejou nada pro dia da árvore? Pois é, eu também nunca sei quando é o dia da árvore.
Pois é, né? Mas aí tem o dia da árvore, tinha que ter o dia dos animais? Tem o dia, Deve ter. essas coisas assim, né? Claro que alguns momentos, algumas datas, são datas de luta, né? Que a gente tem que olhar para essa data, como o Dia da Consciência Negra, por exemplo, e pensar por que ela tem que existir, fazer uma reflexão, mas não fazer brincadeirinha, né? Para o tema. Não, são datas de reflexão, né? Quando a escola tem algumas datas, entende algumas datas como importante pro coletivo e pro plano, para a proposta pedagógica da escola, elas têm que ser lembradas. Agora, essa coisa realmente, como a André disse, de festejar o chefe, que é um dia da diretora, né? Aí a Ana Paula disse mais em cima que algumas diretoras se entendem como o patrão, né? Eu sou o chefe, então eu posso mandar e desmandar como numa escola, num outro lugar, numa empresa, por exemplo. Né? E não é, a escola pública não é assim, eu acho que bom que não é. As pessoas hoje estão discutindo mudanças no Estatuto dos Servidores, várias mudanças, e eu fico apreensiva também com isso, né? Se não é uma forma da gente retomar, antes da gente ter conseguido a gestão democrática, a gente retomar esse autoritarismo que já existia, né? Porque daí os funcionários públicos, os professores, eles vão estar sempre à mercê de fazer alguma coisa que mandaram, né? E nem sempre o que mandam a gente fazer é o correto fazer, né? Nossa, querida Tina, na Semana Santa fazer a encenação do lava-pés na escola e a Santa Ceia como se a escola é laica. Meu Deus, agora eu fiquei mais triste ainda contigo, porque isso aqui faz muito tempo que não tem. Mas eu entendo que cidades pequenas, né, cidades do interior, elas são mais conservadoras. É mais difícil da gente transformar, né? Mais difícil, mas não acho que é impossível. Acho que a luta é dura, mas a gente tem que fazer. Né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre as equipes diretivas e sobre a questão da autoridade é a postura do diretor, né? Porque, claro, ele é uma pessoa como todas as outras, mas tem um lugar. O que a gente tem que deixar claro é que o lugar do diretor continua sendo o lugar do diretor. O lugar do coordenador continua sendo o lugar do coordenador. Tem funções a executar. E a gente não pode se privar dessas funções, porque daí acontece aquilo que a André disse antes, o professor se sente sozinho. Por quê? Porque ele ainda, além de fazer sua aula, ele ainda tem que resolver todos os problemas da escola, porque a direção joga. Né? E muitas vezes os professores não confiam, né? Porque, assim, para os professores se exporem em assembleias, eles têm que confiar no diretor, confiar no grupo, confiar na proposta. Por isso que demora tanto, porque a confiança não é uma coisa estabelecida na escola, né? A gente sabe que tem um monte de histórias de puxada de tapete por aí por coisas que as pessoas falaram. Isso é muito triste. Então, se a gente quer a gestão democrática na escola, a gente tem que compreender essa confiança, tem que estabelecer um lugar de confiança. E tem que ter uma gestão competente. Né? Às vezes, a escola não anda porque os gestores não conseguem ser competentes no que fazem, não resolvem os problemas que ficou para ele resolver também. Né? A gente, por exemplo, tem um problema de organização na escola. Vou dar um exemplo ali dos anos finais na Dolfina. A gente precisava de planilhas para marcar, né, pastas, cada turma tinha uma pasta, porque a gente marcava as ocorrências que os alunos tinham, para a gente compreender. Tá, os professores marcam, mas quem faz essa planilha? Né? Tem que ser alguém da organização, da gestão, da coordenação. Quem é que busca? Então, para que servem esses dados se eu, coordenador ou orientador, a gente não está olhando para esses dados e não está tirando conclusões sobre eles? A gente só está, eles deram a ideia, mas é muito trabalho para mim, sabe? É uma troca sempre de trabalho. E outra coisa que eu queria dizer, acho que a Andrea pode comentar um pouco mais isso, essa ideia da decisão da Assembleia ser
possível de ser mudada num outro dia, quando uma pessoa que não foi na assembleia chega no escritório lá, na sala da diretora, e diz assim, ai, sabe, ou até foi na assembleia, na hora eu não quis dizer, mas acho que isso vai ser muito ruim. Ó, esse negócio não dá para fazer desse jeito. Foi decidido na assembleia, mas aí a diretora, ó, pois é, então tá, então vamos fazer diferente. Né? Fala Sim. dessa tomada de decisão um pouquinho, André. Eu me lembro que isso aconteceu nas primeiras assembleias algumas vezes, assim. No dia seguinte, uma professora, eu não quis falar ali no grupo, sabe, para não dar polêmica, dar muita confusão, mas eu acho que isso aí não vai dar certo, de repente a gente faz de outro jeito. Aí tu, como gestor, tem que te manter firme. Bom, se tu não quis falar ali no grupo, na próxima vez tu fala, porque agora já está decidido aquilo. Então tu tem que ter firmeza e dizer, não, o que o grupo decide, tá decidido. Não adianta assim, pode vir uma, pode vir duas, pode vir três professores dizer, olha, eu não quis falar ali, e professoras até que tu acha bom, pena que não falou ali, né, agora, mas tu tem que também ter essa firmeza, assim, porque senão, se tu fica balançada, e o grupo também tira toda a credibilidade, primeiro da Assembleia, segundo o grupo, as pessoas que fazem isso, elas vão continuar fazendo, elas não vão continuar não falando na frente do grupo, porque essas pessoas não querem falar na frente do grupo, elas não querem se comprometer, enfim, né? E outra coisa que eu me lembro, assim, que acontecia muito, assim, era decidido uma coisa na assembleia, no outro dia, na sala dos professores, o professor que foi contra aquela decisão, muito brabo. Porque decidiram isso ontem, mas isso aí vai dar errado, e não sei o quê. Bom, daí os professores diziam, tá, mas já foi decidido, esquece, não adianta ficar aqui saracoteando que não vai mudar. Foi ontem que a gente decidiu, não é porque tu tá aqui se debatendo que nós vamos de novo amanhã trocar de ideia. Então, isso também, assim, tem que ter muito claro, muito firme. E outra questão que eu acho que é importante também é, assim, não adianta o professor trazer uma coisa para discussão e o gestor deixar rolando a conversa se é uma coisa que não vai poder ser colocada em prática. Eu me lembro de uma vez que a gente discutiu, botou até no documento da conferência, 1/3 de hora de atividade. Que na Dolfina tivesse 1/3 de hora de atividade. Isso não depende da diretora, da vice-diretora, de toda a equipe. Isso é uma decisão maior, anos depois que... Então, assim, não adianta eu até meio ser sacana com o grupo. Deixa eu discutir, decidimos, depois eu, na outra semana, gente, sabe aquilo que vocês pediram? A SMED não deixa, eu queria. Aí fica assim, sabe? Eu queria, mas a SMED que não deixa. Não. O que é da Secretaria de Educação, não adianta a gente ficar, a gente vai cumprir e pronto, né? Então, essas coisas também que eu acho que é importante a gente pensar. E essa coisa das pessoas se perceberem que é ali que elas têm lugar para falar, e é muito difícil para algumas pessoas se colocarem ali. É muito complicado, porque o professor tem muito isso eles acham que conflito é briga. Conflito não é briga, é pensar diferente do meu colega. Então, se o meu colega falou que gosta de açúcar na assembleia, eu gosto de sal, mas eu não vou falar porque é conflito, e eu não gosto de conflito. Não é bom conflito, né? Isso não é bom, a gente entrar em conflito. Mas daí eu vou lá, depois no outro dia, na diretora, dizer, olha, eu quero dizer que eu gosto de sal, tá? Ali o açúcar que foi aprovado, eu prefiro sal. Não adianta, esse professor não vai crescer nunca. Bom, crie coragem e vá na assembleia e diga que tu gosta de sal na frente de todo mundo. E argumente por que tu prefere o sal que o açúcar. Aprenda a argumentar também. Porque a gente acha que, porque nós somos adultos e somos professores, a gente sabe argumentar. Não, isso é um aprendizado também. Para muitos, né? Tem gente que sabe argumentar um pouco mais, outros um pouco menos. Isso também a gente vai aprender na Assembleia, né? É verdade. Mas isso é muito importante, porque daí a gente fala de um lugar, né, de autoridade também, né, que é diferente de autoritarismo. Né? Todo mundo tem um lugar de autoridade. O professor tem um, o diretor tem outro, o coordenador tem outro. O que acontece na Assembleia é que a gente iguala esse poder da autoridade de cada um. Todo mundo tem a mesma autoridade. Mas quando a gente sai da Assembleia, eu tenho que manter, né? Esse lugar é meu. Então, se eu, como diretor, acho que eu posso mudar a opinião de todo mundo porque às vezes as decisões de assembleia não são as decisões que eu tomaria. Eu faria outra coisa. Eu argumento na assembleia e eu não consegui convencer o grupo que outra coisa era melhor. Tudo bem, né? Eu vou ter que
aceitar e colocar em prática. Mas aí o que acontece? Vem uma outra pessoa na minha sala e diz assim, mas viu? Eu sabia que tu não gostava disso, eu também sou do teu lado. Aí começa a ter lados, né? Eu tenho um lado. Então, é um lugar para a gente navegar com cuidado, né? Maturidade, né? Como a Raquel está dizendo, saber respeitar a sua opinião, mas para todo mundo essa maturidade é importante. E essa maturidade vem, né? A gente fica mais maduro com o exercício. Tanto o diretor, como o professor, como todo mundo, né? Aí a Isa diz assim, o que também acontece é aquele professor que discordou da decisão de assembleia e não se compromete com o que foi decidido. Sim. As pessoas não se comprometem se não querem se comprometer. Mas aí a gente tem que confiar nesse grupo e confiar que as pessoas vão se enxergar, entendeu? Um dia ele discorda, no outro dia ele discorda de novo, no outro dia ele discorda de novo. Aí um dia alguém vai olhar assim, mas tu discorda de tudo. Assim, as pessoas se enxergam, isso é uma coisa muito interessante da Assembleia. As pessoas se enxergam, todo mundo se enxerga. Então, a gente enxerga aquele que falou, aquele que ficou quieto, aquele que fica quieto toda a Assembleia, aquele que fala toda a Assembleia para reclamar e para discordar de todo mundo. Então, as pessoas vão ocupando os seus papéis e vão se mostrando. E aí, quando a gente se mostra, alguma coisa acontece dentro da gente. Né? Então, acontece, ou o professor também se transforma, né? Esse professor que não se compromete com o que foi decidido, depois se transforma um pouco, né? Ou ele sai daquela escola, ele vai embora, né? Ou ele, depois de um tempo, ouve os colegas que eram mais amigos dele se afastar um pouco, percebe que estão se afastando, por quê? Porque ele não é confiável, né? Porque um professor não se comprometer com o que foi decidido na Assembleia não é um ataque ao diretor, é um ataque ao grupo todo. E aí a força do grupo é que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar na força do coletivo, que ela existe e que ela naturalmente se constitui se a gente deixar acontecer, né? Se a gente não atrapalhar pelo meio caminho, tomando decisões, né? E se a gente não olhar, nós também, para esse professor que não se compromete, a gente também não tem que olhar com raiva para ele. Não tem que deixar ele de fora de decisões. Não tem que, sabe, isolar ele, cancelar, como a gente diz hoje. Não. Ele tem que crescer e todo mundo dentro desse processo. É complexo, é difícil, mas quando a gente consegue estabelecer, a gente tem, nossa, aí eu acho que os sucessos, eles vêm a galope, né? Porque a gente levou um tempo construindo essa base, que é a base. E acho que se eu, na Assembleia, consigo falar para o meu colega, consigo expressar ali, em outros espaços eu também vou conseguir. No momento de uma discussão ali pedagógica, eu vou dizer, isso aqui... E o meu colega vai ouvir, não vai sentir como um ataque pessoal. Não, ele está falando da ideia que eu trouxe. Se a gente traz isso, porque nós, professores, temos muito isso, eu não quis falar nada para ela, mesmo, não só na Assembleia, em outros espaços, vamos discutir esse projeto aqui pedagógico, todo mundo junto trabalhando isso aqui. Não quis falar, mas eu achei que aquilo que ela trouxe não ia nada a ver, não tinha nada a ver, mas não quis falar, porque é chata, ela ia ficar chateada comigo, e ela é minha colega de turma, nós temos junto a mesma turma. Não, se na Assembleia eu tiro isso, eu aprendo a trabalhar isso, a falar e ouvir crítica dos outros, e nos outros espaços eu também, isso flui mais fácil, né? Eu vejo muito agora, nós estamos fazendo os planejamentos junto, os profs de anos iniciais, bom, na hora ali tu fala, mas isso aí que tu trouxe, eu acho que essa tua ideia, eu acho que não vai fechar, por isso, mas eu não tenho mais tanto melindre para falar. Não, eu posso falar, minha colega vai entender que eu dei uma ideia para melhorar, que eu critiquei a ideia dela, mas com a ideia de melhorar, não de detonar ela porque eu não gosto dela. Não, a coisa tira, porque nós, professores, temos muito isso de não sei se é coisa da profissão, não sei, mas muito de personalizar, ela tá falando para mim que ela não gosta de mim. Não, a coisa tem que ser mais profissional, e eu acho que a Assembleia traz isso, ela é um exercício para a gente fazer isso em outros momentos também, de outras reuniões, de outras discussões, né? É verdade. Gente, vocês acreditam que a gente já falou
quase 1 hora, 54 minutos de conversa. E nem vi o tempo passar, né, André? A gente nem viu que já E passou. eu achando que não tinha mais assunto para falar, tá vendo? Pois ela, né, achou, nós vamos falar de novo? gestão democrática de novo, mas é um tema que é muito importante, acho que a gente não pode se calar quando surgem as questões, né? Sempre quando chega nesse momento, a gente tenta achar um tema para a próxima live, né? Então, se vocês sugerirem alguma coisa, o que é que a gente pode conversar? A Juliana sugeriu um ali que era escola versus SMED, que eu acho que não vai dar para eu entrar. É o tipo de quando a gente fica discutindo que não vai levar a lugar nenhum. Né? Não sei o que a gente pode fazer. Não sei se seria um bom tema, né? No que a gente poderia chegar a ponto nisso, né? A Leia está dizendo aqui que não me imagino. A Leia é nossa colega, né, de gestão, coordenadora também. Não imagino sendo gestora em uma escola sem gestão democrática, carregando o peso das decisões. Olha só, isso é muito importante de saber também. Quando a gente é um gestor, ou quando a gente é um professor, que trabalha numa escola que tem gestão democrática, a gente não se sente mais sozinho e a gente vê as coisas com mais tranquilidade. Os problemas não são tão grandes, porque a gente não precisa levar nada sozinho. A gente leva com o grupo. Se dá certo, o grupo, né? A escola venceu. Se deu errado, então a gente tem que refletir, né? O que a gente tem que refletir. A Juliana não muda, ó, chama alguém da SMED. Tá bom. Gente, mais alguém, né? Além da Juliana sugerindo? Não é gestão democrática nesses comentários aí, viu? Não dá para a gente votar, todo mundo votar num tema que não tem como eu conversar. Mas, assim, a cada semana a gente tem visto que o público, né, tem ficado aqui. A gente teve 38 pessoas, muito tempo. Obrigado pela participação de todos vocês, pela conversa. Vocês podem me chamar em qualquer momento, sugerir temas, sugerir conversas. Não vi a Suziane aqui, mas ela vai gravar, ela vai assistir gravado depois. Tati passa para ela. A Tati passa para ela. E o tema, né, que a gente pode conversar é importante, né? A gente traz muitos exemplos da Adolfina aqui na nossa conversa, mas esses exemplos são porque a gente vem, né, dessa escola, a gente está nessa escola, então a gente está conversando sobre isso. Agradeço a participação da Tina. Era a Tina? De Salvador. Tina. Isso. Todos daqui de Novo Hamburgo também, né? E todas as pessoas que estão aqui. Não sei se a André quer finalizar com alguma coisa. Não, só agradecer mesmo. A diretora, quer dar a palavra da diretora? Palavra de fechamento da diretora, né, para fechar, que é importante. Só agradecer mais uma vez, porque cada vez que a gente fala, né, a gente pensa de novo sobre aquilo. Desde que foi lançado semana passada, eu já disse, quem sabe a Andréia terminou a live, eu já fiquei pensando nisso, assim, e é interessante a gente pensar e repensar sobre as coisas, né? As coisas, elas não estão, como a Assembleia. A gente, que nem tu disse, a gente já pensou várias vezes sobre o Recreio, não foi só na primeira que a gente acertou em cheio, não, a gente foi fazendo várias ações, algumas errando, outras acertando. Então, esse é um exercício muito interessante, fazer muito importante, pensar várias vezes sobre aquele mesmo assunto e pensar de um outro jeito, de pensar de um outro ângulo, pensar a partir do que foi falado, porque eu pensei muito a partir do que alguns professores e alunos trouxeram também, né? Então, isso sempre contribui. Só agradecer. Olha só, eu tenho duas sugestões, ó, da Dani Terciano, formação de professores e novas tecnologias, sobre a Leila, sobre projetos inovadores. Aí eu fiquei pensando, agora, né, a gente podia falar sobre esse peso que a inovação traz para o professor também, né? Esse pânico, às vezes, que essa inovação traz para o professor, que não sabe para onde ir, que tem medo de perder o controle. Eu acho que eu vou pensar
ângulo, assim, né, de falar sobre isso, sobre ser inovador como uma coisa boa, mas que às vezes está trazendo um peso para o professor desesperador, né? E as pessoas não conseguem fazer nada de inovador porque estão pressionadas de que agora, então, todo mundo tem que ser inovador, né? E o que é ser inovador realmente? O que é ser inovador? Acho que ia ser uma live ótima, né? Então, tá. Então, vai ser mais ou menos nesse tema. Semana que vem, vocês aguardem. Um abraço para todo mundo, beijão, e até semana que vem, na próxima terça-feira. Tchauzinho. Tchauzinho.